Abra sua Bíblia, por favor. Agora sim, nós vamos aprender um pouquinho da palavra de Deus, deste culto tão lindo. A nossa hora está avançada, mas eu gostaria de compartilhar com vocês Mateus capítulo 17, do versículo 24 a 27. Sem mais demora, acompanhe na sua Bíblia. Mateus 17, 24 a 27 diz assim: o imposto do templo. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: Pedro, o mestre de vocês, Jesus, não paga imposto do templo? Pedro respondeu: paga sim. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão Pedro? De quem os reis da terra cobram os tributos, impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Respondeu Pedro: dos outros. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos? Mas para que não venham a se escandalizar, vá ao mar, jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a, entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu imposto. Que Deus possa abençoar essa palavra ali dos nossos corações, amém? A introdução desse texto é muito clara, muito objetiva. Imposto é algo que todos nós temos. Até no Brasil, dizem que o país do imposto é o Brasil. A gente só perde por Cuba. Na América, todos os outros países têm menos imposto que o Brasil e Cuba. Aqui tem imposto para tudo. Tem imposto da União, tem imposto que a gente chama estadual, imposto municipal. São na verdade 13 impostos. Eu elenquei aqui: o imposto de importação, de exportação, imposto de renda, IPI, imposto sobre operação de crédito, ITR, imposto sobre grandes fortunas. Nos estados nós temos o imposto de transmissão de bens, ICMS, imposto de propriedade veicular, que todo mundo paga, o IPVA. Nós temos no município imposto de propriedade, o IPTU. Nós temos o imposto de transmissão de bens imóveis, ITBI, imposto de serviços de grande natureza, ISS. Meu irmão, eu estava vendo aqui, eu pago todos esses impostos. Dos 13, eu só não pago um que eu queria pagar, que é o chamado imposto, diz aqui, é o imposto sobre grandes fortunas, que eu não tenho. Aquele que eu quero pagar eu não posso, porque eu sou pobre. O resto eu pago tudo. Você paga imposto? Paga ou não paga? Tá feliz? Não sei. O texto mostra para todos nós algo sobre imposto. E quem escreveu esse texto foi Mateus. Diga-se de passagem que dos evangelistas, Mateus era publicano. Ele era cobrador de impostos. Tinham 2 tipos de cobradores de impostos. O primeiro era o cobrador geral e o outro era o delegado. O cobrador geral era aquele responsável pela cobrança. O delegado era aquele que contratava uma pessoa para ir numa província cobrar. Esse cobrador, que a gente chama aqui de cobrador delegado, ele era considerado como um gatuno, como um ladrão. Ninguém gostava dele. Mateus fala sobre isso. Mateus era isso. Quando ele estava na coletoria, o Senhor Jesus chamou para ser seu discípulo. É interessante, meu querido, destacar que esse contexto é um contexto de muita propriedade, porque Mateus, quando ele escreve os textos bíblicos, ele tinha propriedade porque ele era publicano. Mateus escreveu o seu livro para os judeus. Marcos escreveu o seu livro, descreve o texto bíblico e os estudos para os romanos. Lucas para os gregos e João escreveu para os cristãos. Cada evangelista escreveu para um grupo em destaque. Mateus estava querendo mostrar para todos nós algo muito importante. Se existe um livro dos evangelhos que falam sobre os escritos de Jesus, era Mateus. E nesta noite eu gostaria de compartilhar com vocês esse contexto aqui, quando Jesus entra em Cafarnaum, estava na casa de Pedro, e de repente chega uma galera, os publicanos, os cobradores, e pergunta para Pedro do lado de fora da casa assim: Pedro, diga-me uma coisa, filho, o seu Jesus, o seu mestre, ele paga
paga imposto do templo. Entre vários impostos que tinha naquela época, existia o chamado imposto do templo. Esse imposto do templo era cobrado geralmente em março. Era cobrado para quem? Para todas as pessoas, exceto os sacerdotes e os levitas, porque eles trabalhavam no templo. Todo mundo tinha que pagar, só aquele que estava no templo trabalhando não pagava. Uma vez por ano, no mês de março, custava 2 dias de trabalho. Ou seja, os publicanos chegaram para Pedro do lado de fora, querendo testá-lo, querendo ver o que ele responderia, e disseram para Pedro: Pedro, vem cá, diga-me uma coisa, filho. O Senhor Jesus que está dentro da sua casa, ele paga ou não paga o imposto do templo? Aí Pedro disse: claro que paga. Após responder isso, ele entrou na casa e lá estava Jesus. E antes mesmo dele falar nada, Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, diga-me uma coisa. O texto bíblico fala assim: o que você acha? Os reis da terra cobram impostos dos seus próprios súditos ou dos seus próprios filhos? Aí Pedro falou: claro, o rei, ele não cobra da rainha, dos filhos, dos súditos, daqueles que estão com ele cobra dos servos. Aí Jesus falou: muito bom, entendi. Aí Jesus começa a dizer para ele: e nós? O que você acha? Aí o texto mostra de forma clara. Então, disse Jesus, os filhos são isentos. O que eu gostaria de dizer para você, meu querido? Quando Jesus olha para Pedro e faz essa indagação, é porque na verdade o templo, o imposto do templo, era para sustentar o templo. E se existia alguém ali que era o dono do templo, o Filho de Deus, era o próprio Jesus. Ele era o rei, ele era o filho do rei, ele não precisava pagar imposto. Mas Jesus falou: mas para que não cause escândalos, nós vamos pagar o imposto. Meu querido, gostaria de dizer para você que Pedro perdeu uma grande oportunidade de mostrar para todo mundo que Jesus, ele não era um qualquer. Ele era mais do que mestre, ele era mais do que escriba. Ele tinha que ter respondido para os publicanos: não, o mestre não precisa pagar, porque ele é a autoridade da igreja, ele é o dono da igreja. Mas ele se calou. Ele respondeu o que era mais fácil. Ele falou: claro que paga. E quando ele entra na casa, sem que falasse nada para Jesus, Jesus olha para ele e fala: e aí? Ele deve ter ficado todo desconcertado. E Jesus começa a ensinar uma lição que eu gostaria de compartilhar para você nesta noite, meu querido. Você que muitas das vezes tem vergonha de Jesus, você que muitas das vezes não levanta a bandeira de Jesus, você quando é indagado, muitas das vezes você fica em cima do muro. Mas Jesus mostra para Pedro de forma muito clara como ele deveria se postar diante das situações adversas. A primeira delas, ela é informando para Pedro: Pedro, nós temos que fazer tudo para não causar escândalo. Olhe para mim, meu querido, o escândalo é algo que ultrapassa as fronteiras. Jesus fala: ai daquele que provém o escândalo. Muitas das vezes nós estamos tomando atitudes que a gente não está levando em consideração o nosso testemunho. O nosso palavreado, a nossa expressão é: não tenho nada a ver com isso, o problema é meu, o problema não é seu. Se for causar um escândalo, o problema passa a ser de Deus. Existem alguns textos bíblicos que falam sobre isso. Em Lucas 17:1 fala: ai daquele que provém o escândalo. Melhor que não venha a ter nascido, ou é melhor que coloque uma pedra, uma corda e jogue no fundo do mar. O escândalo é algo que atrapalha o reino de Deus. O que tem de gente que está aí à beira do escândalo? O primeiro ensinamento desta noite é, meu querido, tome cuidado. O escândalo às vezes bate em nossa porta e nós não estamos levando em consideração.
A gente está abrindo a porta, está deixando quase o escândalo entrar dentro da nossa vida, da nossa família, do nosso trabalho. Eu já falei aqui que se você for visitar um presídio, você vai encontrar lá um montão de pastor. E o Marcelo me falou, quando eu perguntei: rapaz, lá tem um seminário lá dentro de pastores? Tem tanto pastor lá? Ele falou: não, eles já eram pastores aqui fora, mas é pastor 171, 174, 183, tem até pastor 666. Ele é pastor de nome, porque não é possível um pastor estar preso. Onde está a moral? Onde está a ética? Onde está o equilíbrio? Onde está a vivência da palavra de Deus? Não é possível. Ai daquele que provém o escândalo. Eu já falei para vocês que lá em Recife tinha uma senhora que sentava nos primeiros bancos ali da frente, e toda hora pastorzinho me dava camisa. Uma mulher, entre aspas, de Deus, gostava de mim. Depois eu fui saber que ela tinha uma casa grande, um casarão. A mulher fazia aborto para as pessoas da grande sociedade. Ela lá da minha igreja. Aí depois eu soube que ela sentava lá na frente quando não tinha lugar, a igreja era lotada, ela dava umas propinas para os adolescentes para sentar na frente. 10 conto, deixa eu sentar aqui. Quando eu fui visitar, ela falou: meu pastorzinho querido, você pode trazer umas saias mais compridas, porque aqui eu tenho que dar testemunho. Meu irmão, só não falei o que eu queria, porque senão ela ia me excomungar. Que testemunho é esse? Usar saia comprida? Mais importante é o caráter, é a vida, é a ética, é a moral, é o testemunho. Ai daquele que provém o escândalo. Tem gente brincando com as coisas de Deus. Aí Jesus começa a dizer isso: meu querido, nós temos que fazer de tudo, Pedro. Não podemos dar mole, não podemos causar escândalo para ninguém. Aí ele começa a dar os ensinos. Veja na sua Bíblia, para você ler em casa. No versículo 27 do capítulo 17 de Mateus, ele diz assim: Pedro, eu vou te ensinar, mas em primeiro lugar, temos que ter cuidado para não causar escândalo. Em segundo lugar, ele começa a dizer: Pedro, agora eu vou te ensinar, vá até o mar pescar. Vá ao mar. É interessante que eu tiro dessa frase, vá ao mar, saia da zona de conforto, porque afinal Pedro estava em casa, na casa dele. Jesus estava hospedado na casa de Pedro, e Jesus fala assim: não vamos causar escândalo. O pessoal está do lado de fora cobrando o imposto do templo, são 2 dracmas. Certamente Pedro era duro que nem um pastor, sem dinheiro. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: saia da zona de conforto, saia daqui e vá para o mar. Essa é a primeira grande lição. Saia da zona de conforto, meu querido. Entenda isso. Existe um texto de 2 Timóteo 2,15 que você conhece. Procura apresentar-te a Deus como varão aprovado, que não tem de se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Saia da zona de conforto. O cristão não pode ficar na zona de conforto, sentadinho ali, não. Está muito em casa, sai de casa, vai para o mar. E depois ele diz assim: vai para o mar, e lá no mar, meu querido, jogue um anzol. Engraçado que Pedro era pescador, Jesus era marceneiro. Se existe alguém que entendia de peixe, era Pedro. Então Jesus falou: vá e lance um anzol. Lançar um anzol, meu querido, requer investir tempo na sua missão. Ele tinha que pegar a vara, ele tinha que colocar a isca, a minhoquinha, o pão, tinha que ir lá no lago, no mar, ele tinha que ficar sentado lá, ele tinha que pescar. Jesus estava falando: saia da zona de conforto, invista tempo. Essa é a missão. Olhe para mim, meu querido, invista tempo nas coisas de Deus, invista tempo nas coisas do Senhor. Você tem investido? Eclesiastes 11, 1 e 2 diz: atire o seu pão sobre as águas, para que depois você colha. Invista tempo. Eu glorifico a Deus pela vida do Bruno, porque ele está sendo canalizado por nós, investindo tempo, buscando a Deus, lendo a Bíblia. Não
é somente um trabalho, não é somente uma faculdade, mas é do Senhor. Eu liguei lá para a Alemanha, eu e Simone, o hotel é muito caro, ligamos para lá, procuramos, tem uma igreja batista da Lagoinha na Alemanha, que coisa maravilhosa. Falei com a pastora, ela falou comigo que tinha uma pessoa que ia receber, ela cancelou, porque viu que era um filho de um pastor, e gostou, Deus tocou no coração dela, ela falou que vai estar tudo pronto, para receber o Bruninho lá, em nome de Jesus. Invista tempo nisso, tem intimidade com o Senhor. Saia, Pedro, sai daqui da zona de conforto, vai para lá, pega a sua vara de pescar, prepare tudo, fique lá no lago. Em segundo lugar, ele diz: depois que você investiu o tempo, pesque e tire o peixe. Seja objetivo. E o texto diz assim: tire o primeiro peixe. É interessante. Isso aqui dá uma lição tremenda. Jesus olha para Pedro e fala: saia, pega um anzol e pegue o primeiro peixe. Dá para você entender? Porque quando ele foi pescar, ele sabia o que ele tinha que fazer. Tinha que sacar a moeda dentro do peixe. E na cabeça dele poderia estar pensando: se eu pegar um bagrinho pequenininho, eu vou jogar fora e vou pegar o segundo. Ou pegar um grandalhão, como que eu vou meter a mão na boca do peixe para pegar a moeda? Mas Jesus fala assim, ó: vá e pegue o primeiro. Seja objetivo na sua missão. Olhe para mim, tem gente que não sabe o que vai fazer no reino de Deus. Começa aqui e não acaba, vai para lá, não acaba. Na faculdade começa a contabilidade, acaba a contabilidade, depois vai vender cachorro quente. Meu irmão, por que tu não vendia cachorro quente antes? Não sabe o que quer, não tem objetivo, não pensa antes, gasta-se tempo. No reino de Deus tem que ser objetivo. Nós queremos colégio, amém? Amém? Se Deus não der o colégio, eu já estou com outro colégio em mãos. Fique tranquilo. Ah, pastor, é assim, é objetivo, é planejamento. Eu gosto desse casal aqui, rapaz, o Anderson e a pastora Carla. Rapaz, olha, pense num casal objetivo. 7 de setembro eu vi as fotos lá, eu estava tudo para dar lá, mas não deu, meu irmão, não deu. Me perdoe. Objetivo, vamos fazer, vamos juntar, vamos. É isso aí, planejamento. Seja objetivo. A nossa igreja vai crescer à medida em que os cristãos forem objetivos. Obedeçam. É o primeiro peixe, não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto, é o primeiro. Ah, pastor, mas eu estou investindo numa criança. Invista nessa criança, meu querido. Seja objetivo, ganha essa criança para Jesus, depois ganha os pais da criança para Jesus, traga todo mundo para cá, amém? Seja objetivo. Você não sabe o que quer? Hoje está aqui, amanhã está lá. Hoje está sentado aqui, amanhã está na Universal, depois está na Igreja da Graça, à procura de bênçãos. Se você estiver aqui, você não vai procurar bênção, porque a bênção vai te alcançar. Seja objetivo. Em quarto lugar, tire o primeiro peixe. E em quinto, abra a boca do peixe. Interessante, né? Deus é demais. Pedrão, não vamos causar escândalo. Vá ao mar, saia da zona de conforto, jogue o anzol, invista tempo, tire o primeiro peixe, seja objetivo, abra a boca do peixe. Dá para você imaginar? Dá para você meditar aqui? Eu ia trazer um peixe aqui hoje à noite, mas eu não consegui. Dá para você ver, imaginar Pedro olhando para a boca do peixe aberto, metendo o dedo lá dentro para pegar o quê? Abrir a boca do peixe. É ter fé, é acreditar. Meu irmão, qual a probabilidade de você pegar um peixe no lago, o primeiro peixe, abrir a boca do peixe e encontrar uma moeda lá? É impossível aos olhos humanos, mas para os olhos de Deus é possível. Tenha fé. Pastor, dessa fonte não sai água. Sai. É impossível esse pastor estar aqui hoje. Aos olhos humanos é impossível, mas a Deus é possível. É impossível a gente alugar aquele colégio lá, porque nós não temos recursos. É muito caro. O colégio é mais de 1 milhão. Aos olhos humanos é impossível, mas aos olhos de Deus é possível.
O texto anterior, esse texto fala que tinha um menino lá que estava cheio de demônio, e os discípulos tentaram de todas as formas expulsar o demônio, não conseguiram, e Jesus foi chamado, e Jesus com uma palavra determinou, e pá, a legião saiu. Aí os discípulos ficaram receosos e perguntaram para Jesus: por que nós, seus servos, participamos da escola bíblica dominical, participamos de tudo e não conseguimos? Aí Jesus falou: vocês não conseguiram porque vocês estão sem fé, e essa fé para expulsar requer oração e jejum. Meu querido, qual tem sido a tua fé? E ele ainda diz: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você pede para um monte e vai para um lado para o outro. Meu irmão, qual é o tamanho da nossa fé? Ter fé é acreditar no sobrenatural, é entender que as coisas de Deus são realizadas de forma extraordinária. Em sexto lugar, pegue a moeda que está na boca do peixe. Primeiro, saia da zona de conforto, cuidado para o escândalo, invista tempo, seja objetivo, tenha fé. E em sexto lugar, reconheça o poder daquele que deu a missão para você. Quando Pedro olha para a boca do peixe, mete o dedão dele lá. Eu gosto de assistir aquele canal que fala sobre pescaria, já viram? Que o cara tira o anzol com o negócio, vai lá. Eu fico olhando aquele camarada pescando, imaginando Pedro olhando para a boca do peixe e catando uma moeda lá dentro, sacando. E imaginando assim: esse Deus é um Deus poderoso, é um Deus tremendo, é um Deus magnífico, é um Deus todo poderoso. Existem dois textos que falam sobre isso. Jeremias 32, 27 diz assim: eu sou o Deus todo poderoso, o Deus de todas as coisas, não há outro Deus como eu. Meu querido, nosso Deus Shema, Ele é poderoso, Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor de todas as coisas. Se Ele determinou, se Ele mandou a missão, essa missão vai ser cumprida. Acredite nisso, tome posse disso. Alguns familiares estão aqui e olhavam para os filhos falando: não tem jeito, não tinha jeito mesmo. O primeiro passo é: nós somos impotentes diante dos nossos vícios, comportamentos compulsivos. Mas o segundo passo é: existe um Deus todo-poderoso. O terceiro passo é: eu entrego a Deus as minhas coisas, a minha vida. Aí passa a ser aquilo que era impossível, como cantamos, passa a ser possível. É o Deus todo-poderoso. Você precisa acreditar nisso, meu querido. E por último, pegou, acreditou, pague o imposto. Eu imagino Pedro lá na beira do mar de Genezaré, saiu da zona de conforto, estava lá pescando, preparou o anzol, investiu tempo, foi objetivo, pegou o primeiro peixe, teve fé. Logo a seguir, abriu a boca do peixe com muita fé, pegou a moeda. Que coisa maravilhosa! Ele deve ter dado glória, glória, glória. Ele poderia muito bem pegar aquela moeda e ficar para ele, mas ele foi e pagou o imposto dele e de Jesus. O imposto era uma moeda que dava a pagar para dois, e ele foi e fez. A grande lição: invista seus recursos no Senhor. Invista, meu irmão. Não adianta dar golpe no Senhor. Você pode enrolar todo mundo, mas o Senhor não enrola. Eu digo para você, se eu estivesse enrolando o Senhor, roubando o Senhor, a passagem hoje do Bruno ia ser 8 mil. Eu paguei 2 mil. A diferença dá muito menos do que o meu dízimo. Glória a Deus. Se eu roubo o Senhor miserável, agora tu vai pagar. Não vale a pena. Invista no Senhor. Os seus bens não pertencem a você. Os seus recursos, quando eu prego isso, já passou o dízimo e oferta, porque nós não queremos seu dinheiro, não. Aqui na igreja ninguém vive
com o dinheiro dos irmãos, todo o dinheiro é investido na obra do Senhor, mas para que você seja feliz, você seja abençoado, faça a prova do Senhor, experimente isso. Você está passando um perrengue? Passe a ser fiel ao Senhor. Fui moço e agora fui velho, e em toda a minha descendência nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. O servo do Senhor não passa fome, não passa necessidade, pode passar por lutas, mas o Senhor sustenta. E eu concluo essa mensagem desta noite, meu querido, é hora da gente obedecer. É isso que Jesus quer de nossas vidas, é isso que Jesus queria de Pedro, e ele de forma objetiva disse: Pedro, essa é a sua missão, uma missão impossível. O tema da mensagem, missão impossível: pescar um peixe com uma moeda dentro. Qual é a missão que Deus tem dado para você? É tão difícil como essa? Eu acho que não. É? Não é. Então, em nome de Jesus, não promova escândalo. Saia da sua zona de conforto. Invista tempo na missão do Senhor Jesus. Seja objetivo. Planeje. Tenha fé. Reconheça o poder daquele que está te dando a missão. E por último, invista seus recursos na missão. Fazendo isso, meu irmão, olhe para mim. Essa missão, que aparentemente é impossível, vai ser possível. Você vai conseguir. E você vai ser vitorioso em nome de Jesus. É isso que Deus quer para a sua vida. Missão impossível aos homens é possível para Deus. Que Deus nos abençoe.